Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler João capítulo 5. Eu quero ler aqui com você. A cura do homem de Betesda. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Então, o que nós vimos aqui? Aqui Jesus, ele ficou sabendo que havia esse homem ali há muitos anos. Imagina, 38 anos, aquele homem, né, estava naquela situação. Mas, para você ver que, de uma certa forma, o comodismo fazia parte da vida dele. Porque se ele sabia que o anjo descia de tempo em tempo, ele não sabia quando, né, nem onde, nem o dia, ele poderia se programar e ficar perto do tanque, ou deitado do lado, sentado do lado. Quando ele visse o movimento das águas, ele rolava para dentro. Mas não foi isso que ele fez. E aqui, quando Jesus perguntou para ele, né? Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Jesus fez uma pergunta para aquele homem. E o que Jesus esperava que ele respondesse? Sim, Senhor, eu quero andar. Eu não quero mais ficar assim nessa situação. Olha o que ele fez. Eu gostei dessa versão aqui da King James que diz ali, ó. O homem enfermo queixou-se. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não foi essa a pergunta de Jesus. Jesus perguntou para ele: Você quer ser curado? Era só ele dizer sim. Para você ver que as coisas de Deus, elas não são complicadas. Quem dificulta tudo é o ser humano. É o ser humano que coloca obstáculos, empecilhos, que vê a dificuldade. Jesus viu aquele homem, ele soube que aquele homem estava ali há quantos anos? Aquilo ali era um lugar de pessoas doentes. A esse tanque chamado em hebraico Betesda, né? Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Olha a classe. Enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Só que muitos ali tomavam uma posição, né, de chegar até o tanque. De repente o cego, ele não via a água se agitar, mas ele ouvia quando os outros diziam, né, ó, o anjo agitou a água, e ele já sabia como descer. Ele ia ligeiro, ele não tinha nenhuma deficiência que parasse ele de caminhar, mas ele ia no seu tato, ele já sabia, já conhecia certos degraus ali até chegar ali no tanque, né?
Ele já sabia chegar ali. E quantas pessoas estão enfermas, cegas, mancas e paralíticas espirituais? Aqueles que Jesus quer curar a cegueira espiritual, a paralisia espiritual, a surdez espiritual. Quantas pessoas Jesus quer tirar desta situação igual esse cego? Mas elas dão desculpas. Se quando Deus chamou Josué, Josué tivesse dado uma desculpa, Deus teria feito o quê? Teria escolhido outro. Mas por que Deus chamou Josué? Porque quando ele e o Caleb foram avistar a terra, os dois foram os únicos em que Deus viu outro espírito. Pessoas que creram na sua palavra, que quando saíram do Egito, os dois mesmo disseram que assim como eles receberam a promessa de que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, que assim como eles receberam quando eles olharam a terra com os seus olhos naturais, assim era, como eles haviam recebido, estava no seu coração. Porque eles imaginaram, diante da grandeza de Deus, a riqueza que seria aquela terra. Você já pensou? 2 homens virem com uma estaca, com um cacho de uva? Você já pensou nisso? E os outros não olharam para isso. Os outros só conseguiram olhar os gigantes que estavam naquele lugar, só olharam as dificuldades, os obstáculos que eles mesmos colocaram. Deus não mandou eles ir lá para dizer o que eles disseram. Ai, nós éramos como gafanhotos aos seus olhos, porque não sei o quê, porque... Não. Deus mandou eles olhar a terra. Deus não mandou que eles fossem olhar os gigantes, os adversários, não. Porque Deus havia dito que daria a terra para eles. E Josué e Caleb foram os 2 únicos. De 12 que subiram, foram os 2 que chegaram e disseram: realmente a terra é muito boa. Vamos animosamente, vamos subir porque o Senhor é conosco e com certeza Ele vai dar essa terra para a gente. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Por isso que quando Moisés morreu, Deus disse: Josué, levanta, meu servo Moisés é morto, agora é contigo. Você vai fazer esse povo passar o Jordão. Porque Deus não chamou nenhum outro, Deus chamou Josué, porque Deus viu que Josué não era um homem de se queixar, de murmurar, de reclamar, de ver obstáculos, de olhar barreiras, não. Deus sabia que não seria uma missão fácil levar aquele povo a passar o Jordão. Porque Deus conhecia o coração de cada um que estava ali. Mas Deus chamou quem? Josué. E o que Deus disse para Josué? Josué, tenha bom ânimo, te esforça, coragem, porque eu sou contigo. E quando Deus chamou a atenção dele lá pela 3ª vez, Deus disse para ele: então somente esforça-te, tem bom ânimo, coragem, eu sou contigo. E medita no livro desta lei dia e noite. Foi as orientações que Deus havia dado para Josué. E Josué seguiu. Se ele não tivesse seguido e não estivesse seguindo, Deus não iria chamar ele. Agora, aquele homem ali, ele estava tão acomodado naquela situação, ele estava 38 anos naquela situação. E ele não fez nada para que isso mudasse. Quando Jesus chegou nele e perguntou: você quer ser curado? Ele fez o quê? Ele se queixou. Ao invés dele dizer: sim, eu quero, Senhor, eu quero ser curado, é tudo que eu mais quero. Não, ele começou a se queixar. Porque aquela situação ali, imagina, ele já estava 38 anos ali. Acomodou, já se sossegou com aquilo. E tem pessoas que, infelizmente, estão cegas,
paralíticas, coxas, mancas e enfermas espirituais. Não buscam a cura, não buscam a solução, porque fazem vistas grossas. Tem pessoas que não querem enfrentar a situação, tem pessoas que não querem decidir, tomar uma decisão de dizer: eu não quero mais isso para minha vida, porque elas já estão acomodadas. Sabe aqueles relacionamentos tóxicos que nós costumamos chamar? A pessoa já está acostumada naquela vida ali, naquele relacionamento, que ela vive num pega e larga. Hoje a pessoa vai, amanhã ela volta, ou estão se distratando. Ela já se acostumou com aquela situação, a ouvir determinadas coisas, a presenciar determinadas coisas. Então é algo que a pessoa acaba se acostumando e ela acha que aquilo ali é normal, mas não é. E não é o que Deus tem para mim e para você. Deus tem o melhor. Quando Jesus disse para aquele homem: você quer ser curado? Jesus disse, só faltou dizer para ele: eu quero te curar. Diga que sim. O homem fez o quê? Foi se queixar. Pois é, Senhor, o anjo vem. Quando ele agita a água, enquanto eu vou indo, o outro já se jogou na minha frente, porque não tem ninguém que me leve até lá. Mas não foi isso que Jesus perguntou para ele. O que Jesus tem perguntado para você? Você tem dado desculpa? Você está ali colocando obstáculos? De repente Jesus te chamou para fazer a obra, para fazer algo, e você está dando o quê? Desculpa. Eu não posso. Pois eu não tenho tempo. Pois é, eu isso. Pois é, eu aquilo. Pois é. Você vai vivendo pois é. E não vai passar para o outro lado. As pessoas que vivem procrastinando as coisas nas suas vidas estão como esse homem aqui. Não conseguem passar para o outro lado da margem. Elas ficam aqui, na escassez, na miséria, na reclamação, na mesmice. Agora, quem decide: eu não quero mais isso, passa para o outro lado. Começa a ver o quê? A abundância. Começa a ver o melhor de Deus. Começa a ver Deus agir. Mas nós precisamos nos posicionar como filhos e filhas do Criador, do Pai. Porque nós precisamos compreender e entender qual é a nossa identidade em Cristo. Só que Satanás, ele faz de tudo para te confundir, para colocar dúvida. Quando Jesus curou aquela mulher encurvada, que já fazia anos que ela estava assim, ele disse: esta também é filha de Abraão. Ela também era descendente de Abraão, ou seja, ela também merece e a cura também é para ela. E Jesus curou aquela mulher que vivia encurvada, olhando para o chão. E quantas pessoas estão assim? Não conseguem olhar para o alto, não conseguem olhar para frente, só olham para o chão. Quantas pessoas estão conformadas com a vida que estão levando, com a situação em que estão vivendo e não tomam uma posição. Deus está falando, Deus está alertando, Deus está dizendo: meu filho, minha filha, não faça isso. Saia disso, eu não quero que você fique assim. Deus, ele fala. Deus, ele nos diz: eu não quero, meu filho, que você sofra, minha filha, eu não quero que você passe por isso. Mas são escolhas, né? Eu já contei aqui que eu já tive depressão e eu fiquei pouco tempo, porque eu sei que pessoas oravam por mim. Naquela época eu ainda, não estava frequentando uma igreja, mas eu já tinha aceitado Jesus um dia que eu fui na igreja com a minha mãe. E ali, aquele espírito de tristeza, quando meu pai ficou doente, quando meu irmão ficou doente, e eu vi que eu não podia fazer nada, porque era eu que corria por todos, era eu que marcava um exame, era eu que ia atrás de uma consulta, era tudo eu.
Aí eu vi que eu não podia fazer nada. Aquilo foi me dando uma tristeza e, aquele espírito de tristeza começou a se alojar. Eu não tinha mais vontade de sorrir, eu não tinha mais ânimo para nada. Respirava fundo, dava aquela... Aí eu fui consultar. O doutor disse, isso é depressão. Me deu uns remedinhos, que daí eu fiquei pior ainda. Aí eu era igual uma morta-viva, não tinha vontade de rir mesmo, não tinha vontade de nada mesmo. Daí um dia eu coloquei um louvor, comecei a escutar um CD. E ali Deus começou a falar comigo. E eu comecei a chorar. Aquele louvor, aquela letra que ela foi falando ao meu coração. E eu comecei a orar e eu disse, Senhor, eu não quero ficar assim. Eu não quero ficar tomando esses remédios aqui. Eu não aceito isso, Pai. E naquele dia, Deus mandou a minha amiga ir lá em casa me convidar para ir na igreja que o falecido pai dela frequentava. E nós fomos. E lá eu ouvi a palavra, parei com a medicação, a alegria. Acho que nós fomos umas 2, 3 vezes depois que eu me mudei para Lajeado. Daí lá eu conheci a igreja, que eu frequentei por muitos anos, me batizei, comecei a fazer a obra lá. Então, eu tomei a decisão. Eu disse, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero tomar esses remédios, eu não aceito, eu não quero ficar assim. Mas aquele louvor, aquela letra que o Espírito Santo foi falando ao meu coração, e eu comecei a chorar. E Deus colheu as minhas lágrimas, enxugou o meu pranto. A palavra diz, que o pranto, você pode chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é assim que Deus trabalha. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Esse homem aqui era muito simples, ele não precisava ter se queixado. Era só ele ter dito, sim, Senhor, eu quero ser curado. Quantas pessoas foram atrás de Jesus? E Jesus disse, o que você quer que eu te faça? Eu quero ser curado. E Jesus disse, então seja feito conforme a tua fé. E aquelas pessoas foram curadas das suas enfermidades, das suas dores, da sua alma. Então, só Jesus pode curar a tua alma, te dar alegria, vestes de louvor, Só Jesus pode. Então, nós precisamos dizer sim para Jesus, dizer, Senhor, eu quero viver a vida e a vida em abundância que o Senhor tem para me dar. Eu quero essa paz que excede todo entendimento. Essa eu quero, Senhor. Viver em paz em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de dificuldade. Porque a gente sabe que nós vamos passar por aflições, por lutas. E o povo de Israel, simplesmente aqueles que ficaram no deserto, os murmuradores, eram aqueles que estavam que nem esse homem. Eles estavam tão acostumados a ser escravos que eles só sabiam se queixar. Que quando Deus tirou eles de lá com mão forte, braço estendido, cuidou deles durante o dia, durante a noite, dava o maná, dava as codornas, provia a água da rocha, Deus deu tudo para eles, mas eles não sabiam pedir, tomar posse, eles só sabiam reclamar. Ah, porque o Senhor tirou nós de lá para morrer aqui nesse deserto, lá nós tinha isso, nós tinha aquilo, nós tinha aquele outro. Você sabe por quê? Que a palavra diz que Deus lança tudo lá no mar do esquecimento, o teu pecado, quando você confessa, quando você abandona ele, quando você se arrepende. A palavra diz que Deus lança lá no mar do esquecimento. A palavra diz que ele esquece, ele não lembra mais. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe sim que nós pecamos, quando nós erramos, mas quando a gente se arrepende de coração, Deus esquece.
Porque se Deus ficasse jogando na nossa cara, toda vez que a gente tropeça, toda vez que a gente erra, misericórdia. Ele esquece. Por amor de mim eu nem me lembro. A própria palavra diz isso. Por amor de mim eu não lembro. Por quê? Porque você se arrependeu, você abandonou aquele pecado, você é uma nova criatura em Cristo, você não vai mais cometer aqueles erros. Só que quem é que faz você voltar lá no passado? Satanás. Satanás tenta te lembrar daquilo que você fez, fazer você se sentir culpado. Mas você precisa curar a ferida, fazer com que ela vire uma cicatriz. A cicatriz você olha e você lembra dela. Ah, essa aqui foi de um tombo que eu caí quando eu era criança. Quando eu andava de bicicleta, eu estava com meus primos, eu caí. A cicatriz é assim, né? Eu tenho uma cicatriz aqui debaixo do braço que eu lembro até hoje. Que eu fui pegar uma goiaba na árvore, né? Da vizinha ali que estava brincando comigo, pra gente fazer comidinha. Só que daí eu fiz uma pilha de tijolinho, subi em cima e no muro tinha 2 fios de arame farpado. E a minha mãe disse, cuidado, você vai cair daí, se você cair daí você vai apanhar. E aquela pilha de tijolo caiu. E eu peguei a goiaba e a pilha de tijolo caiu e eu passei o braço, ficou. E eu tive que aguentar, não chorei, porque senão eu ia apanhar. Ainda bem que eu não caí ali, mas ficou a cicatriz. Mas eu lembro, porque eu estava brincando, eu era criança, eu fui pegar uma goiaba para fazer comidinha, a gente estava brincando de comidinha. Então, esta cicatriz a gente lembra, mas não com tristeza. Porque quem é uma criança que não tem uma cicatriz da sua infância? De um tombo de bicicleta, de um arame que passou, de um bater na quina de algo. Mas são cicatrizes que não trazem dor, mas a ferida sim. Quando a ferida ainda não está curada, ela traz dor. Então nós precisamos buscar a Deus. Dizer, Jesus, coloca o teu azeite aqui na minha dor, assim como ele fez com aquele samaritano. Ele colocou o vinho na ferida, ele colocou o azeite, cuidou. E assim Deus faz conosco, para que a ferida vire uma cicatriz, para que quando você olhar para ela, você não vai sentir dor, porque ela já está curada. Mas quando tem uma ferida, a casca está ali, é preciso tirar ela, limpar, higienizar, né? Para que ela cicatrize. Porque senão ela cria uma casquinha superficial e lá embaixo ela tá verde, como a gente diz. E isso dói, isso machuca. Então nós precisamos sair desse comodismo, expor a nossa alma diante do trono do Pai, dizer, Senhor, eu preciso ser curado. A minha alma precisa, eu preciso liberar perdão. Eu não quero mais carregar essa culpa. Esse trauma que eu passei, que eu faça dele degrau, que eu faça dele um instrumento para ensinar, ajudar outras pessoas a saírem dele assim como eu saí. É isso que Deus quer que você faça. Você não tem que ficar se vitimizando, lambendo ferida. Você precisa curar ela. Então, saia do comodismo, da zona de conforto, como esse homem estava aqui. Jesus pensou, nossa, se eu não for até ali, essa criatura vai ficar aí pro resto da vida. E era o que ia acontecer. Só que Jesus chegou ali para mudar a história daquele homem. Porque Deus não quer que você viva dessa maneira. Nesse conformismo, nesse achismo, nessa queixa, nessa murmuração. Deus não quer que você fique assim. Deus odeia murmuração. E Deus gosta de um coração grato, de um coração contrito, quebrantado. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e que Ele possa encontrar isso em você. Que você possa ser esse adorador e não um reclamador, um murmurador.
mas que você seja um adorador, com um coração grato, que você fique com esta palavra e que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Leia todo o capítulo ali, né, de João 5, e você vai ver. Em tudo nós temos ensinamentos. Jesus sempre nos dá o alimento, Deus sempre nos dá a palavra. Então que você fique com esta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que elas recebam a cura da sua alma, cura das suas emoções. Que elas se libertem da culpa, da mágoa, do pecado, Pai. De algo que Satanás tem trazido à memória delas, algo que elas viveram no passado, mas que elas deixem o seu passado, que elas lancem no mar do esquecimento, que elas não tornem a pescar lá, Senhor, e que possam viver o novo contigo, Pai. Que eles saiam do comodismo, que eles saiam, Pai, da situação em que eles se encontram, que eles se posicionem como servos, servas, homens e mulheres de Deus, filhos do Senhor, filhas do Senhor. Que esta pessoa, Pai, se posicione espiritualmente para que ela possa receber a bênção em nome de Jesus. E Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por cada vida, por cada pedido de oração, por cada recado, Pai, carinhoso que tem deixado para mim. Eu te agradeço, Senhor, por todo o carinho, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. E que o Senhor venha falar mais ao coração de cada um. Senhor, eu te agradeço por cuidar do nosso país, por cuidar do nosso estado, por cuidar de nós, por cuidar do teu povo, da tua nação, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.